Uhum. Não, tranquilo. Eu tô gravando aqui, eu botei pra gravar. Só que provavelmente eu tô falando aqui, eu tô respondendo vocês, mas não vai sair o som de vocês no áudio. No. Beleza? Até aqui tranquilo? Beleza. Só que o que ele tá me dizendo de informação? Que o sanduíche custa 2,40 a mais do que o suco. O que isso quer dizer? O sanduíche custa o preço do suco. Opa, o sanduíche, eu vou botar aqui sanduíche e o suco com S. Vou botar o Szinho menor. Pra ficar diferente, tá? O sanduíche é o suco mais 2,40. É o que ele tá me dando de informação, concorda comigo? Só que quanto que vale o conjunto? R$ 4. Então o que a gente sabe? Que o sanduíche mais o suco é R$ 4. Onde eu tenho o Szão, eu vou substituir o Szão que eu acabei de descobrir. Fez só sentido. O preço de um suco seria o equivalente. Então vamos pensar o seguinte: o preço do suco é igual ao preço do sanduíche. O sanduíche não é equivalente ao suco mais 2,40? Então o suco mais 2,40. Tá dando pra ver? A minha letra tá ok? Show. Então o que eu tenho aqui? Em outras palavras, eu tenho a mesma coisa que. Vamos tentar sintetizar essa informação. O preço de dois sucos mais 2,40 é R$ 4. Faz sentido? Dois sucos mais 2,40 é igual a 4. Então o que a gente faz? Se isso aqui é uma igualdade, tudo que a gente faz de um lado, a gente pode fazer do outro. Exatamente. Tem que fazer, exatamente. Então olha só, vamos pensar o seguinte. Esse 2,40 ele está somando do lado esquerdo. E eu não quero esse 2,40, eu quero saber quanto é que vale o valor do S. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar 2,40 dos dois lados. Deve ficar o seguinte, 2S. Eu vou repetir esse 2,40 e eu vou botar em azul o que eu tô tirando. É igual a 4 menos os 2,40 que eu tirei. Ó. Tudo que eu fiz de um lado, eu fiz do outro. Tranquilo? Só que olha só, se eu tô colocando 2,40 e tirando 2,40, o que vai acontecer? Exatamente. Então o que a gente tem aqui? 2S 4 menos 2,40. Como é que a gente faz essa subtração? É fácil, né? Mas só se pensar quanto que falta de 2,40 para chegar em 4. Isso. Então quanto é que vale um suco? Se dois sucos é 1,60, quanto é que vale um suco? 80 centavos. Ou 0,80, né? Essa divisão? Vamos pensar o seguinte. Isso, eu fiz o mesmo. Vamos lá. Fiz o mesmo processo, ó. Tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Quanto é que é. Se eu estou multiplicando por 2 e dividindo por 2, a operação se anula, correto? Então S é exatamente 1,6 dividido por 2. Pensa comigo. 16 dividido por 2 dá quanto? 1,6 dividido por 2 vai dar 0,8. Isso, mas podemos pensar o seguinte. Não, não, não. Vamos olhar só. Vamos pensar comigo, ó. O que é o 1,60? É a mesma coisa que 16 dividido por 10, não é? Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a continha da chave mesmo para fazer o mais tradicional. Beleza. Vamos lá. Como é que a gente faz divisão com número com vírgula? A gente tem que igualar a casa decimal. O que significa igualar a casa decimal? O 2 não é a mesma coisa que 2,0? Agora os dois eles não têm uma casa depois da vírgula. Então agora o que eu faço? Eu tiro a vírgula. É a mesma coisa que dividir 16 para 20. Isso. Daí como é que funciona? Vamos lá. O 16 não é menor que 20? Então, 0, boto o 0 aqui. 160 dividindo para 20 dá 8. Fechou? Alguma dúvida? Tranquilo.
Vamos lá. Isso aqui, aparentemente, pelo que eu pesquisei, isso aqui entra na parte de números inteiros, reais e racionais. Mas vamos entender o que acontece. O que é um número real, o que é um número racional e o que é número natural. Vamos tentar entender a diferença, porque se a gente entende a diferença, vai ficar mais fácil. Talvez a questão dos cálculos vão ficar mais fáceis. Número é natural, né? Ou é inteiro? Inteiro, vamos lá. Então vamos entender primeiro os naturais. O que é um número natural? Quantidade que eu consigo contar no dedo. Eu consigo contar no dedo menos um? Não, né? Mas eu consigo contar inteiro. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Naturais são os inteiros positivos. Não. O inteiro, ele envolve os negativos. O natural é só o que eu consigo contar no dedo. Então pensa comigo. Os naturais são os dedos da mão. 1, 2, 3, 4, 5 e repete. Por aí vai até infinito. Os inteiros são os naturais e os seus opostos. O que são os opostos? Com sinais trocados. Então, tipo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Exatamente. Mas não é só os negativos. É os negativos e os positivos. É porque um engloba o outro. Então é como se fosse o seguinte, ó. Os naturais estão aqui dentro. Os inteiros estão aqui. É porque a letra Z a gente representa os números inteiros com a letra Z. Os inteiros. Depois a gente tem os racionais. E depois a gente tem os reais. O que é o... Então, números naturais são os que a gente consegue contar no dedo. E são os positivos. O Z são os números inteiros e mais os negativos. Então, tipo assim, se eu quero contar a temperatura, por exemplo, menos 10 graus. Beleza? Os números racionais, eles indicam as frações e números decimais. Então, por exemplo, aqui 1,5 é um número racional. Por quê? Eu consigo escrever ele numa forma de fração. Só que, como eu tinha dito, como os conjuntos é como se fosse conjunto e subconjunto, então o conjunto dos racionais, ele engloba tanto os inteiros quanto os naturais. Então, exato. Então, por exemplo, aqui, 2 é a mesma coisa que 2 sobre 1. É uma fração. Se eu consigo representar como fração, ele é um número racional. Tranquilo? Os números reais são todos eles. Tá. E o que acontece? Vamos lá. Número racional. O que é um número racional? A gente pode escrever qualquer inteiro, nesse caso aqui, ou decimal finito. O que é o decimal finito? Tem fim. 1,5 acabou a conta aqui. Isso é um decimal finito. Por exemplo, 3,2 é decimal finito. Tranquilo? O que é um decimal infinito? Por exemplo, 1 dividido por 3 dá quanto? Dá 0,33 e por aí vai. Ou seja, não tem fim. De cabeça é treino. Não é nada assim muito... Não sei como é que eu posso explicar em... Vamos lá. Como assim, divisão de fração? Tipo, 1/3. O que é 1/3? Vamos pensar comigo. Não é a mesma coisa que 10 dividido por 3? 0, 10 dividido por 3 dá 3. Dá 9. Dá 1. Daí repete a conta, ó. 1, 3. 3, 10, 9. E assim infinitamente. No caso, isso aqui é uma dízima mais fácil, né, de fazer, mas de modo geral é isso aí. Tranquilo? Então a gente... Vamos tentar desenrolar aqui. Então, beleza. Os decimais infinitos são esses aqui. E a gente também tem os números que a gente chama de irracionais. Que é o conjunto do i. O que são esses irracionais? São os números que eles são quebrados, porém eles não têm fim. E não tem repetição. Porque você concorda comigo que eu vou ter repetição? O 3 repete? Eu poderia ter tipo 0,32, 32 repetindo também. Mas se ele for um decimal que ele não tem fim... Já cheguei. Beleza. Se for um decimal que não tem fim, por exemplo, deixa eu pensar aqui um decimal que não tem fim. O pi. Vocês já ouviram falar no pi? 3,141592 e lá vai cacetado. Ou seja,
Ele é um número que ele é decimal, e ele não tem fim, e ele não tem estrutura de repetição. Ou seja, ele não vai repetir. A gente não tem um padrão, tipo, depois de 6 casas ele vai repetir sempre as mesmas casas. Não. É números aleatórios. Entendeu? Então isso é o conjunto dos irracionais. Tipo, raiz de 2 é 1,41 e lá vai cacetada também. Não tem uma repetição. Então, normalmente, assim, para simplificar a ideia, números irracionais são raízes de números não exatos. Tipo, raiz de 3 é 1,71 e lá vai cacetada. Tranquilo? Beleza? Alguma dúvida até aqui? Só que assim, com relação à cobrança, eu não faço ideia de como é que eles podem cobrar isso, porque isso aqui é só a teoria de conjuntos, mas não tem teoria de conjuntos no documento. Tá entendendo? Porque isso aqui é meio que pra te entender as operações, tu tem que saber o que cada coisa significa. Porque ele pode perguntar qual é o número inteiro mais próximo da resposta. Então tu precisa saber o que é o número inteiro. Entende? Por exemplo, ali, vamos supor que seja aquela questão do suco que a gente tinha feito ali. Qual que é... Imagine que eu tenha que pagar com a menor nota possível. Ou a menor moeda possível. Qual é a moeda que eu vou usar para pagar? Deu 0,8, certo? Qual é a menor nota que eu posso usar para pagar? Ou a menor moeda que eu posso usar para pagar? R$1. Eu assinalaria a resposta de R$1. Só que se eu não sei o que é um número inteiro, acabou a questão. Tu vai assinalar o 0,8 e vai de vala, entendeu? E vai perder a questão. Aham. Tranquilo? Beleza? Até aqui? Então agora a gente vai entrar na parte de razão e proporção. O que é razão e proporção? Nada mais é do que... Imagina o seguinte. Vamos supor que a gente vai no mercado. Na verdade, tudo que a gente compra em mercado, de modo geral, ele obedece a uma proporção. Ou seja, tem o valor por quilo. Então eu vou imaginar o seguinte. Para ficar mais fácil o entendimento. Eu tenho tenho R$10. Tenho R$10 e eu quero comprar... Deixa eu ver aqui. Tá, R$10 é o que eu tenho. Vou botar aqui só pra gente identificar. E com esses R$10 eu quero comprar carne. Só que a carne custa R$40 o quilo. Com R$10 quanto que eu vou conseguir comprar? Quantos gramas eu vou conseguir comprar? Essa é a ideia. Então a gente tem que entender o seguinte. O que é uma razão? É nada mais do que uma divisão. Razão é divisão. Então falou razão, tu vai ter que lembrar a divisão na hora. E o que é proporção? Proporção é quando essa razão ela obedece a um critério. O que é esse critério? Imagina o seguinte. Quando... Vamos imaginar assim, diretamente proporcional, que seria a questão do mercado. Se eu compro 1 quilo de carne a R$40, quantos... com R$120 eu consigo comprar quantos quilos? Por quê? Como é que você fez a conta? Você triplicou a quantidade, o real, por quilo. É a mesma ideia aqui. Só que vai ser com números menores. Então imagina, se eu tenho 40... vamos fazer o exemplo com o número inteiro, depois eu volto no exemplo que eu tinha dado anterior. Eu tenho R$40, é R$40 por quilo. E eu compro 1 quilo. Se eu tenho 120, vai ser 3 quilos. Como é que a gente chega nessa conclusão? Então eu vou imaginar o seguinte, eu não sei que é 3 quilos. Vou botar um X aqui que eu não sei quanto é que vale. Exatamente. A gente tem que entender o seguinte. Se o valor do quilo... se eu aumentar a quantidade de quilos que eu compro, o que vai acontecer com o valor final a ser pago? Então a gente tem o seguinte, vamos pensar o seguinte. Se eu aumento a quantidade de quilos, eu aumento o valor a ser pago. Se isso acontece e eu tenho uma proporção, é a mesma coisa que for o seguinte, a gente vai fazer uma construção multiplicação em X. Pra gente já entrar na parte de concurso para não voltar tanto na parte de matemática básica. Tranquilo? Então a gente multiplica em X. Então eu sei que 40x vai ser igual a 120. Tudo que eu faço de um lado eu faço do outro. Dividir por 40 dos dois lados. 40 dividido por 40 dá 1. Então 1x. 120 por 40 dá... Acabou a conta.
Tranquilo? Beleza? E agora, esse aqui é um exemplo de número inteiro, fica mais fácil de fazer. Até de cabeça, por exemplo, como a dona Eliana fez ali. Tranquilo? E agora, se eu tivesse 10 reais, quanto que eu iria conseguir comprar? Fazer a mesma conta, esquece a linha do meio. E faz a conta do mesmo 40x é igual a 10. Então x é igual a 10 dividido por 4. 10 dividido por 40. Né? Só que você concorda comigo que 10 é a mesma coisa que 1 vezes 10? E você concorda comigo que 40 é a mesma coisa que 4 vezes 10? Divisão. Isso. Daí aqui o que eu consigo? Eu consigo simplificar porque eu estou fazendo a multiplicação e divisão por 10. O que é 1/4 de quilo? 250 gramas. Isso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, é porque assim, a gente tem pouco tempo e eu tô tentando abordar tudo que a gente tem pra trabalhar. Vamos lá. Então vou pensar o seguinte. Para ficar mais fácil, a gente já sabe que o valor vai dar menos do que 1 quilo. Certo? Então 1 quilo equivale a quantas gramas? Isso. Então eu tenho 1000 gramas e eu quero dividir em 4 partes. Quanto que é 1000 dividido por 4? Então vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer aqui então. 2 vezes 4. Perdão, vamos começar do zero. Vamos lá. 1 dá pra dividir por 4? Não. 10 dá pra dividir por 4? Dá 2. 2 vezes 4, 8. Desce, 8. 10 menos 8, 2. Desce o 0. 20 dividido por 4 dá 20. Desce 20. Zerou. Desce o 0. Quando desce o 0 e não tem mais conta pra fazer, bota o 0 no final. Beleza? Ok até aqui? A gente também tem um negócio que a gente chama de regra de 3 inversa. O que é a regra de 3 inversa? Vou te dar um exemplo. Se eu tô indo daqui a Florianópolis, eu levo 2... Quantos quilômetros tem daqui a Floripa, mais ou menos? 150? Pra arredondar, pra ficar mais fácil? Por aí? Vamos lá. 150 quilômetros, tá? É a distância. Eu dirijo a 100 km por hora. Então, quantas horas eu iria gastar para chegar até Floripa? 1 hora e meia. Correto? Vamos lá. Vamos de novo, vamos lá. 150 km por hora. O que a gente sabe? Que velocidade é a mesma coisa que distância sobre tempo. Certo? Qual que é a distância que eu estou percorrendo aqui? 150. Dividido pelo tempo que eu não sei quanto é igual a minha velocidade. Certo? Isso aqui está em quilômetro. E isso aqui está em quilômetro por hora. Isso. Daí o que acontece? Vamos lá. Eu posso multiplicar os dois lados por t. Porque eu não sei quanto é. Mas eu vou fazer o seguinte, ó. Se eu multiplicar os dois lados por t, esse t de baixo aqui vai sumir. Porque vai multiplicar e dividir por t. E aqui do outro lado vai aparecer o t. Correto? Daí agora o que eu vou fazer? Vou dividir os dois lados por 100. Quanto que é 150 dividido por 100? 1,5. Então o meu t vai ser 1,5 em que unidade? Horas. Então tem 1 hora e meia. Tranquilo? Deu pra entender o raciocínio? Isso. 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 Isso, exatamente. Fechou? Agora eu te pergunto, se eu for pra Florianópolis, aqui eu tava dizendo que eu tinha a distância de Floripa até Tubarão 150, mais ou menos, e eu andei na velocidade 100. Se eu andei na velocidade de 80, o que vai acontecer com o tempo de viagem? Então vamos fazer a proporção seguinte, ó. Distância. Vamos só botar aqui, tá? Então 150 quilômetros. Então, olha só. 150 quilômetros andando a 100.
E aqui eu tô andando 80. Então aqui vamos pensar aqui que seria o meu x. Agora a gente tem que entender o seguinte. Vamos lá. Se eu diminuo a velocidade... Aqui, esquece o 150, que o 150 vai ser fixo, tá? Não vou botar aqui. Vou botar o tempo de viagem. Tá? Então vou botar aqui que eu tinha levado 1h30, que foi o cálculo que eu tinha feito antes. Certo? Aqui é o tempo, 1h30. E isso aqui é o quilômetro por hora. Certo? Então o que vai acontecer? Deixa eu só... Tá dando pra ver bem a tela, gente? Tá, olha só. Então o que vai acontecer? Se eu diminuir o tempo de viagem, o que vai acontecer? Desculpa, se eu diminuir a velocidade, o que vai acontecer com o tempo de viagem? Nesse caso aqui, eu não consigo fazer a multiplicação em x. Nesse caso aqui, quando eu tenho, digamos assim, as setinhas opostas, então a gente tem que fazer essa análise. A setinha oposta, a gente vai ter que inverter uma das colunas. O que é inverter? Pra gente conseguir fazer a conta do jeito anterior. Então aqui eu teria o meu x, então vai ficar o seguinte, x dividido por 1,5 é igual a 100 sobre 80. Tranquilo. Posso continuar, gente? Então daí aqui a gente continua o cálculo. Ó, a partir do momento que a gente inverte uma das colunas, eu poderia inverter a outra também, tá? Daí o que eu posso fazer nesse caso? Eu posso fazer a multiplicação em x. 80x é igual a 150. Então o meu x vai ser 150 dividido por 80. Como aqui eu tenho 0 e 0, eu posso cortar. Que foi o que eu mostrei ali no passo anterior para vocês. Tá? Porque o 150 é a mesma coisa que 15 vezes 10. E o 80 é a mesma coisa que 8 vezes 10. E multiplicação por 10 e divisão por 10 se anulam. Então eu posso cortar esses zeros aqui. Tranquilo? Isso aqui vai dar 15 sobre 8. Quanto é que é 15 sobre 8? Vamos fazer a continha aqui. 15 sobre 8 vai dar 1. Vai descer 8. E vai sobrar 7. Daí eu vou ter que botar o 70 e botar um vírgula aqui, né? Vírgula. 70. 8 vezes 8, 64. Então vai descer, vai ficar um 6. Opa, 64. Fica 6. Daí bota um 0. 60 dividido por 8 dá quanto? Dá 5, né? Não. 5, 6. 6 dá 56. Daí vai... A conta vai por aí. Então vai dar aproximadamente 1,86 horas. Só que daí pra... Como é de praxe, né? Questão de concurso, o que eles fazem nessa situação? 1,86 horas equivale a quantas horas, digamos assim, faladas, né? Porque a gente não fala isso aqui. A gente fala 1h15, 1h10, 1h20. Não é? Isso. Então o que a gente sabe? Eu já tô ensinando, eu já peguei esse exemplo porque eu sabia que ia encadear uma coisa na outra. Então vamos lá. 1 hora a gente sabe que é 1 hora, beleza. 1 hora. O que é 0,86 horas? O que a gente sabe? Que 1 hora tem 60 minutos. Então 0,86 horas, que é o que eu tenho aqui, a parte decimal, equivale a quantos minutos? Isso, então multiplicar por 60. Então vai dar 60 vezes 0,86. Daí como é que a gente faz multiplicação de número decimal? Vamos lá. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 6, 36. Vai 6, 3. Certo? 360. Ó, por que a gente bota o risquinho, né? Vamos entender. O que significa esse 6 aqui? Não vamos pegar o 61 para ficar com o exemplo, tá? O que esse 6 significa? Que eu tenho 6 dezenas. Quando a gente está multiplicando aqui, por exemplo, esse 8 aqui, a gente estaria multiplicando 80 vezes 60. Por isso que a gente bota o quadradinho aqui. Faz sentido? Então aqui, ó.
8 vezes 0, 0. 8 vezes 6, 48. Daí aqui vai um quadradinho de novo. E vai o 0 vezes 0, vai dar 0, 0. Não tem o que fazer. Beleza? Daí a gente faz a soma normal. 0, 6, 11, 5. Isso aqui. Só que olha só. Quantas casas decimais eu tenho aqui? Então eu vou ter que pegar o... Então eu tenho... a vírgula tá no final, porque quando ela não aparece é a mesma coisa que tá no final. E eu vou deslocar duas casas pra esquerda. Uma, duas. Então isso aqui é o equivalente a 51 minutos. Esses 0,6 minutos a gente não vai... Porque eu peguei um exemplo que tem a ideia, porém o valor não é um valor exato, entendeu? Mas a ideia é isso aí, seria 1 hora e 51 aproximado. Pode perguntar. Como assim? Não entendi. É que eu não tô vendo a tua tela, eu não consigo... Agora fala, mostra aí na tua tela que eu tô vendo. Agora eu tô vendo a tua tela. Tô te vendo. Tá, eu não entendi qual que é a tua dúvida. Sim, sim. Mas olha só, o que a gente precisa entender? Não, não, aqui, é que nesse caso aqui, na multiplicação, o que a gente vai botar um em cima do outro? A gente bota as mesmas unidades. Então aqui, ó, 6 vezes 0, 0, 6 vezes 6, 36. Esse 1 aqui é da outra conta, né? Então aqui, 8 vezes 0, 0, 8 vezes 6, 48, tá aqui. Na hora de somar, aqui, isso, multiplica cruzado também. 6 com nada em cima? Ficaria 516 se fosse só com uma vírgula. Tipo 8,6, por exemplo. Não, então, isso daí, apagando 6, o que vai acontecer? Com mais casas decimais, 86,50. Tu vai fazer a mesma conta, tu vai montar essa tripa aqui grandona, né? Porque vai ter mais duas casas, então tu vai ter mais duas linhas. E no final tu vai retornar quantas casas? 4. Daí tu vai 1, 2, 3, entendeu? 1, 2, 3, 4. E se fosse, por exemplo, 0,6 vezes 0,6, por exemplo. O que a gente sabe? Vamos lá, 6 vezes 6, 36. 6 vezes 0, 0, 3. Vai dar 0, 0. Só que daí, olha só, vai dar 36. Certo? 0,36. Quantas casas que eu tenho depois da vírgula? A gente soma as casas decimais. Tem uma aqui e uma aqui. Então, duas. A vírgula tá aqui, então ela andou uma, andou duas. 0,36. A gente conta das duas, porque nesse caso aqui eu não tenho vírgula, concorda? Isso, eu somo a quantidade de casas. Eu somo a quantidade de casas. Isso, nesse caso aqui eu tenho quantas casas na parte de cima? 0. Quantas casas tem embaixo? 2. Então eu pego a vírgula e desloco 2 vezes. Então a vírgula tá aqui, eu não conto aqui. Eu conto quantas vezes ela se mexeu. 1, 2. Essa vírgula aqui eu não conto 1, 2. Eu conto 1 a partir do momento que eu mexo. Então ela não tá aparecendo. Certo? Aqui no 36, ó. Não tá aparecendo. Coloquei ela aqui porque se ela não aparece, ela tá aqui. Correto? Quantas casas que eu tenho que deslocar? Então ela deslocou uma, deslocou duas. Então a resposta é 0,36. Beleza? É porque assim, o objetivo, eu não tô tentando focar na parte da matemática, entendeu? Não tô entrando na matemática básica, eu tô tentando focar nas questões que você me... É, exatamente.
Tranquilo? Agora eu quero que vocês façam essas questões aqui, ver se vocês conseguem entender. É a mesma ideia da proporção que a gente estava fazendo. Vocês querem tentar fazer? Ou vocês querem que eu resolva com vocês? Vamos lá. 3 minutinhos, dá pra fazer, bora. 3 minutinhos, vamos lá. Vocês estão fazendo concurso? Vocês estão fazendo concurso. Bora, vou botar até 8h03, tá? Agora é 8 horas, vou botar até 8h03. Ah, não, peraí. Deixa eu ver um negócio aqui, calma aí. Não, peraí. Essa aqui não... Deixa eu pegar um exemplo mais... Não, porque não, eu tenho que começar do começo. Se eu começar já do... Calma aí, cadê o exemplo que eu tinha aqui? Essa aqui é a questão interessante. Bora. Ela pode parecer difícil, mas ela é mais fácil do que parece. Vou até dar uma dica pra vocês. Isso aí normalmente acontece em empresa, quando a empresa quer contratar pessoas. Essa é uma dica que eu tô dando pra vocês, que vocês vão entender o raciocínio depois. Tá. Pera aí então, calma aí. Deixa eu já vamos fazer esse ajuste aqui. Calma aí, onde é que tá? Aqui eu acho que melhorou? Show. Show de bola. Mataram? Tô calmo. Eu tô calmo. Bem calmo. Dona Eliana, eu vou dar uma dica pra senhora. Sua interpretação ali tá equivocada, tá? Em momento algum. Não, em momento algum a questão diz que cada um vai fazer 5. Você tá supondo que cada um vai fazer igual. Pode ser que um faça 6, outro 4. Pode ser que um faça 7, outro 3. Não tem essa informação. Então vamos pensar o seguinte, olha só. Essa questão, por que ela é fácil? Pensa comigo. 2 pessoas juntas analisam 10 processos em 30 dias. Se eu dobrar a quantidade de técnicos, o que vai acontecer com... Não, calma. Vamos uma coisa de cada vez, vamos lá. Se eu tenho 2 técnicos trabalhando juntos, eles analisam 10 processos. Tá? Em 30 dias. Se eu pegar e dobrar o número de pessoas que estão trabalhando, o que vai acontecer com a quantidade de processos que eles vão conseguir fazer no mesmo período de tempo? Então, se eu tenho 2 técnicos, fazem 10, 4 técnicos faz
Então você concorda comigo que os 30 dias se mantêm? Não, porque eles estão, olha só, com a mesma eficiência. Não, porque olha só, se eu, imagina, eu tenho uma pessoa consegue fazer, vamos fazer como se fosse uma pessoa. Consegue fazer 10 processos em 30 dias. Esquece os dias por enquanto. Não vou mexer neles. Vamos pensar agora o seguinte: se eu faço isso aqui, uma pessoa faz 10 processos, duas pessoas vão fazer quantos processos? 20. Os dias continuam iguais. Porque o período de tempo é o mesmo. Eu não estou avaliando pessoas e processos. O número de dias não importa, por enquanto. Podia ser em um dia. Não vai mudar. Por quê? Porque eu estou avaliando a quantidade de pessoas em relação à eficiência delas no número de dias. Então, tipo assim, se eu tenho aqui 2 técnicos, analisam 10 processos em 30 dias. Então eu tenho 2 técnicos, 20 processos em 30 dias. Se eu dobro isso aqui, o que vai acontecer com a quantidade... Desculpa, dobrar aqui, então eu vou aumentar, né? Então o que vai acontecer com o outro lado? 4 técnicos, 40 processos. As pessoas vão trabalhar menos? Tipo, menos tempo? Mas ele... Não tá falando? Se eu tenho... Não! Pensa comigo o seguinte, vou dar um exemplo, tá? Você tá trabalhando, você já trabalha com professora, trabalha com o que hoje? A Eliana trabalha com professora, né? Beleza, então imagina o seguinte, vocês têm ali 50 documentos para entregar até o final de semana. Certo? Daí o que vai acontecer? Eles vão contratar uma outra pessoa que trabalha exatamente igual você, faz o mesmo ritmo. E eu vou lá e boto mais 50 processos. Mais 50 coisas a você fazer. No mesmo intervalo de tempo. Vai demorar mais tempo pra fazer? Respondi a pergunta, então. Esse caso em específico de questão é uma pegadinha. Não tem que fazer conta, não tem conta nenhuma que fazer. É simplesmente entender. Se eu dobrei a quantidade de pessoas e dobrei a quantidade de serviço a ser feito, o tempo vai ser o mesmo. Também. Entra tudo como regra de 3 simples, composta. Então, é uma mistura, na verdade, né? É. Tranquilo? Deu pra entender o raciocínio? Vamos tentar aqui ver se eu consigo... Tá, essa aqui eu acho que dá pra fazer. Vamos lá. O que a gente pode fazer nesse caso aqui? Vamos pensar. Um pintor pinta... Ah, tá, perdão. Aqui melhorou? Vamos lá. Um pintor pintou uma parede retangular de 3x4 de altura em 1 hora. Então vamos lá, tem uma parede de 3x4. 3x4. Em 1 hora. Ok. Com a mesma eficiência, esse pintor pintaria uma parede de 3,5. Então vamos lá, 3,5 por 6. 6 por 3,5. Em quanto tempo? Vamos entender o seguinte. O que a pessoa está pintando? Ela está pintando o metro corrido? Não, ela está pintando área. Concorda comigo? Então ela está pintando área 3 vezes 4. Quanto é que dá essa área aqui? 12 em 1 hora. Certo? Se eu aumento a área, o que vai acontecer com o número de horas a ser trabalhada? Isso, daí entra na relação de proporção também. Só que daí o que eu gosto de fazer nesse tipo de questão, quando tem número quebrado com vírgula e tal? Eu gosto de trabalhar, em vez de trabalhar com 1 hora, eu trabalho com 60 minutos. Que é a mesma coisa, né? Por que eu gosto de trabalhar com 60 minutos? Porque vai dar resultado quebrado. Se eu trabalho com 1 minuto, eu vou ter tipo 180 minutos, por exemplo. Daí eu divido por 60 e descubro a hora, acabou.
Entendeu? Então olha só. Não é 12 horas, é 12 metros, né? 12 metros quadrados. Deixa eu botar aqui 12 metros quadrados. Aqui eu tenho sobe, aqui é 60. Mas tá dando pra entender, gente? Tá tranquilo? 60 minutos. E agora, quanto que vai ser minha área nesse caso aqui? Isso, vamos pensar o seguinte, vamos lá, vamos... Pra facilitar o entendimento de vocês, pra gente não fazer conta desnecessária. Quanto que é 6 vezes 3? Quanto que é 6 vezes metade? Ou metade de 6? Acabou a conta. Por que a gente faz isso? Olha só. Olha a jogada aqui. Isso aqui é malandragem de matemática, tá? Já vou passar a dica pra vocês aqui. 6 vezes 3,5. O que é o 3,5? Você concorda comigo que é 3 mais 0,5? Concorda comigo, né? Quanto que é 6 vezes 3? Aqui a gente vai aplicar o chuveirinho que a gente aprende. 18. 6 vezes 0,5 é a mesma coisa que metade. Né? Metade de 6, 3. Metade de 6. Ó, vamos lá. Vamos pensar comigo. O... Não, calma. O que é 0,5? O que é 0,5 reais? 50 centavos. 50 centavos é o que de R$ 1? Respondido a tua pergunta. Vamos pensar nesse caso aqui do 0,5 é uma questão tranquila. Mas, por exemplo, se fosse 0,2, 3,2, daí já complica um pouco mais. Mas a ideia é... Não, dá pra fazer, porque a conta é a mesma, o processo é o mesmo. Só que vai mudar o valor. Só que aqui fica fácil de entender, né? Porque 0,5 é metade. Daí é mais fácil de fazer conta. Entendeu? Mas, por exemplo, aqui, 6 vezes 0,2. 6 vezes 0,2. Você concorda comigo que o que é 0,2 não é a mesma coisa que 2 dividido por 10? Então eu posso escrever isso aqui dessa forma. Quanto que é 6 vezes 2? 12 dividido por 10 dá quanto? Daí a gente tem que lembrar. Divisão por 10... Hã? Pode falar, dona Helena. Vai dar 1,2. Vamos lá, vamos de novo. Então o que acontece? Multiplicação e divisão por 10 é a coisa mais fácil que tem. Vamos lembrar lá da tabuada. 2 vezes 10. 5 vezes 10. O que a gente faz quando a gente está multiplicando por 10? Sim, mas o que isso? Mas o que a gente faz na... Digamos assim, visualmente falando. Quando eu estou multiplicando por 10, eu coloco 0. Quando eu estou dividindo por 10, eu tiro 0. Só que aqui eu não tenho 0. Então o que eu faço? Dividir por 10 é a mesma coisa que deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. A vírgula estava aqui no 12, desloquei uma casa, ficou 1, e se fosse por 100, 12 por 100, ficaria 0,12. Entendeu? Olha só, 12 dividido por 10, vamos lá. Dá 1, desce 10. Sobra 2. Não dá para dividir, 0, 20 dá para dividir por 10? Dá, 2. 0, acabou a conta. Qualquer divisão e multiplicação por 10 é até mais fácil de fazer assim, ó. Multiplicação por 10 e divisão por 10, pensa na vírgula deslocando. Se eu estou multiplicando por 10, o número vai aumentar ou vai diminuir? Então, para eu aumentar o número aqui, 12 vezes 10, o que eu faço? 120. Acabou a conta. Boto 0. Não, agora dividido por 10, tiro 0. Não tem 0, pega a vírgula e desloca uma casa. Beleza?
Ok? Vamos continuar então. Metros quadrados. Daí agora o que acontece? Tem o x. Como os dois crescem na mesma proporção, porque ele tem a mesma eficiência, ou seja, ele vai trabalhar, ele vai fazer a mesma quantidade de metros no mesmo tempo. Daí agora a gente tem que fazer multiplicação cruzada nesse caso aqui. Beleza? O que vai acontecer aqui? Vamos pensar. A gente consegue ter uma noção de resultado. O que é essa noção de resultado? Se ele faz 12 em 1 hora, então ele faz 6 em meia hora. Certo? É isso. Isso. Quanto é que é 12 mais metade? Dá 18. Então ele faria 18 em 1 hora e meia. Certo? Ele faria 18 em 1 hora e meia, concorda comigo? Se ele faz 18 em 1 hora e meia, então ele não pode levar 1,25 para fazer 21. E ele não pode levar 1 hora e meia para fazer 21 também. Daí os outros a gente pode fazer conta. Se tivesse que chutar, digamos assim, não tenho tempo para fazer a questão. A gente faz esse pensamento. Então já diminui a quantidade de chance de errar. Faz sentido? Daí agora a gente faz a multiplicação cruzada. 12x é igual a 60 vezes 21. Daí agora entra o pulo do gato. 60 vezes 21 dividido por 12. Tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro. Dividir por 12 aqui e dividir por 12 do outro lado. Beleza? Até aqui tranquilo? Olha só a malandragem. Vamos pensar o seguinte. 60. Ele fica mais fácil. Por que fica fácil? Concorda comigo que o 60 tá na tabuada do 12? Quanto é que dá? Vamos lá, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pensar comigo o seguinte. Vamos lá. Vamos pensar o seguinte, ó. Tudo que eu faço em cima eu consigo fazer embaixo. Então aqui eu tenho 60 vezes 21 dividido por 12. Vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou dividir em cima e baixo por 2. Por que por 2? Porque eu tenho um número par. 60 dividido por 2 dá quanto? O 21 eu mantenho. Porque quando eu divido, eu não divido tudo. Eu só divido. Na multiplicação, eu só divido um deles. E embaixo. 12 dividido por 2 dá... Opa, 36 eu sei que tá na tabuada, não tá? Fica mais fácil. Quanto é que dá? 5, né? E o 30 ele é maior que o 6, então o 5 vai em cima. Poderia ser tipo 6 dividido por 30. Daí seria 5 embaixo. Tranquilo? Só pra contextualizar a ideia aqui. Quanto é que dá 5 vezes 21? Vamos pensar comigo. Olha só. De novo. O que é o 21? 20 mais 1. 5 vezes 20... 100. 5 vezes 20. 5 vezes 1... 5. Então isso aqui dá 105 o quê? Minutos. 1 hora e 45, né? Isso. Então essa é a resposta. Eu poderia fazer o seguinte, ó. Aqui daria 105. Aqui daria 100. Porque 1 hora e 40 é a mesma coisa que 100 minutos. Aqui daria 95. Tu poderia fazer isso e fazer a conta e depois só comparar o resultado. Assim fica mais fácil. Beleza? É basicamente isso. Vamos lá. O que mais dá pra gente fazer aqui? Vamos tentar pegar umas questõezinhas. Porque assim, como eu vi que a dificuldade de vocês é bem grande, vamos tentar pegar uma coisa mais light. Olha só, isso aqui é proporção, tá? Outra questão de proporção. Só que agora é letra e número. Agora o negócio fica mais... Então vamos lá. Ó,
A soma de x com 10 está para 3. O que é estar para 3? É uma razão disso dividido por 3. E como ele está dizendo que é soma, então é x mais 10. Está para 3, assim como... Ou seja, eu estou comparando a diferença entre 15 e x. O que é a diferença? Na matemática, diferença é a mesma coisa que subtração. Diferença entre dois números, tipo, diferença entre 15 e 20 é 5. Porque no caso, na nossa cabeça, o que a gente faz? A gente pega o maior e diminui o menor. Só que como eu não sei se o x é maior, então a gente faz sempre considerando que o número seja maior do que o x. Então 15 menos x é igual ao valor. Está para 2. Ele quer descobrir que valor de x que deixa isso aqui verdadeiro, que torna isso a verdade. Então a gente tem que lembrar o seguinte, vamos lá. Tudo que a gente faz de um lado, a gente faz do outro. Então o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar. Você concorda comigo que multiplicar por 3 e dividir por 3 o resultado é o mesmo? Não, na verdade eu vou fazer o seguinte. Vou pensar de outra forma aqui. Vou multiplicar os dois lados por 3. Se eu multiplicar por 3 os dois lados, o que vai acontecer? Esse lado da esquerda, esse 3 aqui de baixo vai sumir. E aqui vai ficar 3, que multiplica 15 menos x, e isso dividido por 2. Daí agora o que eu vou fazer? Vou multiplicar os dois lados por 2. Daí esse 2 aqui de baixo vai sumir. Tranquilo? Daí agora o que a gente faz? A gente faz o chuveirinho. Beleza? Esse 3x que está subtraindo, eu passo para o outro lado somando. Ou, no caso, somar dos dois lados, né? Que é a mesma coisa, né? Isso. Mas eu só gosto de fazer o passo a passo para vocês entenderem o porquê que isso aqui funciona. Principalmente como professor, se o meu aluno perguntar que ele vai passar para o outro lado com o sinal trocado, não faz sentido, né? Então 2x mais 3x vai dar 5x. Esse 20 que está positivo vai passar para o outro lado negativo. Então 45 menos 20. X é igual a 25 dividido por... Então x vale... Vapo. Aham. Olha só. 5 mais 10. 15. 15 dividido por 3 é igual a 10 dividido por 2? É, né? É. 15 dividido por 3 dá 5. 5. Beleza? Eu só vou abrir a porta que meu cachorro tá latindo aqui, só um instantinho. Parzinho, o que foi? Vai. Vai lá com a mãe. Tá, eu não sei o que ele quer. Mas eu vim aqui com ele e não quis. Bota ele deitado em cima da cama. Mas tá cheio de coisa. Depois eu... Deu? Tá, vem cá. Só vem. Assim, ó. Isso. Fechou, gente? Deixa eu ver umas outras aqui. Essa questão é uma questão bacana. Vamos pensar o seguinte, ó. No ano de 2017, uma pesquisa do Ministério da Saúde revelou que no Brasil, para cada pessoa obesa, há 4 pessoas não obesas. Um obeso, 4 não obesos. Um obeso, 4 não obesos. Isso nos leva corretamente a afirmar que, na época da pesquisa realizada no Ministério da Saúde, a razão entre o número razão, ou seja, divisão entre o número de brasileiros obesos, então aqui seriam os obesos, no total, equivale a quanto? Vamos lá. Qual que seria a resposta?
Não, não é. Por que não é? Porque o que acontece? Olha a pergunta, o comando da pergunta. Razão entre o número de brasileiros obesos e o número total de brasileiros. Então o que acontece? Ele está dizendo que para cada um obeso tem 4 não obesos. Isso aqui não é o total de brasileiros? Tipo, para cada. Então, ou seja, eu tenho um obeso para cada 5 brasileiros. Porque se eu tenho 1 para 4, então minha população. Exato. Interpretação de texto. Eles não vão dar questão fácil assim, senão o concurso não seria concorrido. Tem que ter forma de eliminar gente que não tem as manhas. Beleza? Eu acho que a princípio. Hã? Hã? Deixa eu só ver um negócio que eu acho que. Calma aí, o que eu fiz aqui? Que eu acho que cagou o layout do negócio aqui. Tá. Vocês estão vendo bem certinho, gente? Como é que tá? Tá, porque eu acho que eu pensei que tinha dado caca aqui, tá? Assim, as outras questões que eu tinha preparado são questões mais difíceis. E eu vi que vocês têm bastante dificuldade, então a gente não vai conseguir trabalhar. Essa daqui, então a gente pode fazer o seguinte, ó. Essa aqui a gente pode fazer pra encerrar. Tá? Vamos fazer isso aqui pra encerrar então. Isso, entendeu? Vamos lá. Bora conversar. Isso aí não tem erro. Beleza? Vamos lá. A transmissão de energia sem uso de fios vem sendo pesquisada, mas ainda precisa melhorar a eficiência de transmissão. De cada 100 watts enviados pela bobina emissora, apenas 55 são aproveitados. Então pensar o seguinte, de 100, eu tenho uma parte que é aproveitada e eu tenho uma parte que não é aproveitada. Perfeito. Exatamente. A razão entre as quantidades perdida e aproveitada na transmissão pode ser representada pela fração. Então vamos lá. Então eu tenho uma fração e ele quer saber a razão entre energia perdida e aproveitada. Perdida e aproveitada. Tá, e aí? Como é que a gente faz? Vamos lá, gente. Gente, isso aqui, ó, vou ser sincero com vocês, isso aqui não é questão de concurso, isso aqui é matemática básica. Não tem como entrar em concurso sem saber isso aqui. Tipo assim, não é diferença. Eu posso tentar simplificar essa fração. Exato. Mas é fácil, o problema é tu entender o comando da questão. Olha a pergunta: quantidade de energia perdida e aproveitada. Ou seja, se tu não entende o que significa esse 55, acabou, tu perdeu a questão.
É que é o seguinte, questão de concurso, a gente tem sempre. A gente não pode pressupor nada. Tá. Oi. Uhum. Olha só, o que, que eu gosto de dar de dica quando a gente tá fazendo conta de matemática? Pensa comigo. Você consegue ler um texto em inglês? Eu gosto de fazer essa associação. O que que te faz, o que que te dificulta entender o texto em inglês? O significado de cada palavra? Matemática é exatamente a mesma coisa. Se tu não sabe o que significa razão em matemática, tu perde a questão. Se tu não sabe o que significa diferença em matemática, tu perde a questão. Entende? É basicamente a mesma coisa que tu entender uma língua diferente. A gente tem que entender o que cada palavra significa pra gente conseguir interpretar o que a questão tá pedindo, enfim, o que ele tá me dando de informação. Entende? E assim, essas questões elas são questões fáceis, tá? Só que ainda assim depende de ter uma boa base de matemática. E eu sempre digo o seguinte: matemática é que nem prédio. Tu não consegue ir pra frente se tu tá com a fundação ruim. Entendeu? A gente tem que começar, tipo, teria que começar literalmente do zero. Ah, como é que soma uma fração? Ah, é assim. Como é que subtrai fração? Como é que multiplica a fração? Como é que divide fração? Pra aí a gente entrar em razão e proporção, que é o que a gente tá fazendo agora. É. É, tem que estudar. É assim. Tu pode tentar estudar da força bruta, digamos assim, pegar e resolver tudo quanto é tipo de prova. Só que se tu não entender e a questão te der um comando diferente, acabou. Entendeu? Tu pode tentar resolver por associação, que a gente chama. Mas não é algo muito inteligente. Entendeu? Então o que, que é o certo? A gente pegar e entender, matemática básica. Então matemática básica é tudo isso aqui. Estuda a matemática, não estuda as provas de concurso. Porque o que, que acontece? O que o professor ensina, né, em vestibular, em concurso para cursinho, ele ensina macete. Mas para te ter os macetes, tu tem que entender o que tu tá fazendo. Senão tu mudou a dinâmica ali, perdeu a questão. Divisão na chave. Aham, exatamente. Não, tranquilo. Eu tranquilo, sem problema. Mas vocês conseguiram entender? Deu uma clareada? Não, show de bola então. Isso que é importante. A Grace tá vindo já? Ah, tá. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar a gravação aqui.